Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia, Thiago. Sejam bem-vindos. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Desculpem aí um pouquinho do atraso, mas eu tive um probleminha aqui com a conexão. Ah, Mas agora vocês estão me ouvindo bem, né? sim, sim, tá tranquilo. Ok. Estamos no horário. Bom dia. Bom dia, bom dia. Dia. Deixa eu ver. Aqui. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Olá, bom dia. Eu tô achando que já todos os autores já estão aí, né? Todos os autores, né? De todos os trabalhos, né? Uhum. Pode falar, Bruno. Não, era só para confirmar. Procrastinação e desempenho acadêmico. Tá aí o autor? Luiz Henrique. Pelo menos quem gravou o vídeo, né? Não sei se. Sou eu aqui, eu sou desse artigo, tá? É o coautor. E quem gravou foi o Guilherme, que não pôde estar aqui hoje, por motivos aí de força. Ah, certo. Até troquei o nome agora aqui, estava do Luiz, Rodrigo, o primeiro Uhum. desse artigo. Aí tem a Comparative Analysis of MBA Programs in Brasil. Esse é do Lucas? Isso, esse é meu. Isso, tá. Renda e empregabilidade de egressos. Do Estou Breno, aqui. certo. E impacto da extensão universitária na formação de estudantes na área de gestão. Esse é o meu. Vai. Tá. Então já Ok. tenho todos os autores aí. Tem alguém que pretende fazer a apresentação em slides ou a gente pode passar os vídeos? Eu não tenho vídeo, eu fiz slides. Tá, tá. Na sua a gente faz a projeção, então. Professora, você quer Se, começar já? pronto, podemos, né? Se já temos as representações de todos os trabalhos, né? Acho que Isso. podemos começar, né? Se mais algum autor for, o autor for ingressar, né? A gente vai considerando na discussão dos trabalhos. Então, pessoal, bom dia, né? Sejam bem-vindos à nossa sessão, né, de apresentação de trabalhos. Hoje nós temos quatro trabalhos para serem apresentados, né? Quatro trabalhos que têm temáticas bem interessantes, né? Nesse contexto do ensino, né, da gestão universitária. Nós temos um formato sugerido pelo SEMEAD, que é de apresentação de 8 minutos, né, Bruno?
um debate em seguida, e aí teríamos uma discussão mais geral no final. Eu iria propor a vocês que, caso vocês achem interessante, a gente fizesse em 2 blocos. Faríamos o trabalho de procrastinação e desempenho acadêmico e renda e empregabilidade, que eu acho que são 2 trabalhos que se conectam bem, né? Então a gente poderia fazer as 2 apresentações seguidas de 8 minutos, e aí teríamos aí uns 15, 16 minutos para discutir os 2 trabalhos, e aí faríamos uma outra rodada com os 2 outros trabalhos, para a gente não perder tanto. E eu acho que se a gente for fazer 1 a 1, vai ficar um pouco atomizada a discussão. E se deixar para fazer tudo no final também, pode ser que a gente deixe para trás alguns elementos importantes dos primeiros trabalhos. Vocês concordam? Ok, né? Bom, então, para a gente não perder tanto tempo, né, para as apresentações, acho que a gente pode começar, né, com a apresentação do artigo Procrastinação e Desempenho Acadêmico com Revisão Sistemática da Literatura, que são dos meus colegas, né, do IFES. Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Elton e eu sou professor, né, da área de administração do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu recebi o convite da professora Manolito para moderar esta sessão e fiquei bem feliz assim, com a qualidade, né, e as temáticas dos trabalhos. Então, do primeiro trabalho, nós temos o Rodrigo, né? Rodrigo, ok, Rodrigo. Então, se você quiser iniciar, fica... Então, eu pediria que colocasse o vídeo foi o preparado. vídeo, né? Pronto. Isso, Acho que o Bruno que... para Eu vou aproveitar o compartilhar trabalho isso, do né? colega. Sim, com certeza. Vamos ver. Vamos ver se vocês escutam bem. Olá, meus cumprimentos aos Estão ouvindo participantes bem? do SEMEAD. Meu nome é Guilhermino Sim, Neto, eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo e vou apresentá-los o trabalho intitulado Procrastinação e Desempenho Acadêmico, uma revisão sistemática de literatura. Esse trabalho foi feito por mim e também pelos professores Luiz Henrique Lima Faria, Rodrigo Medeiros e Angélica Brandão Rossol, que também são professores do Instituto Federal do Espírito Santo. Falando um pouco sobre procrastinação acadêmica, o conceito de procrastinação acadêmica ele está atrelado ao adiamento deliberado de atividades escolares ou universitárias. Ele tem diversas causas, como medo do fracasso, falta de motivação, perfeccionismo, má gestão do tempo, entre outras. Outro conceito importante para o nosso trabalho é o desempenho acadêmico, que é a medida da eficácia e qualidade com que um estudante realiza suas atividades escolares e universitárias. E aí tem uma série de formas de se medir isso. E estudantes com bom desempenho acadêmico, eles demonstram habilidades emocionais e comportamentais que facilitam o aprendizado e a execução de tarefas. Procrastinação acadêmica e desempenho acadêmico se relacionam. Como que eles se relacionam? Normalmente de forma complexa e frequentemente negativa. A procrastinação crônica ela leva a sobrecarga e aumenta o estresse e a ansiedade. Isso compromete o desempenho acadêmico. A gestão eficaz do tempo e a abordagem proativa das responsabilidades acadêmicas estão relacionadas a um desempenho acadêmico superior. E é importante a gente tentar desenvolver intervenções e estratégias para auxiliar os estudantes a combater a procrastinação. O objetivo desse trabalho é, através de uma revisão sistemática de literatura, analisar e consolidar as evidências disponíveis a respeito dessa interação de procrastinação acadêmica e de desempenho acadêmico. Quais foram os métodos e procedimentos aqui desse trabalho? A revisão sistemática de literatura, especialmente, que é uma abordagem metodológica rigorosa para sintetizar e analisar conjuntos extensos de documentos acadêmicos de maneira mais organizada e mais objetiva.
e a ideia é identificar, avaliar e integrar as evidências relevantes de diversas fontes de pesquisa. Quais foram os dados da busca? Os tipos de trabalho que nós buscamos foram exclusivamente artigos científicos publicados em periódicos. A gente fez a busca em agosto de 2023 e as expressões buscadas foram procrastination, academic procrastination e academic performance, no campo do abstract. O período foi para 2018 até 2022, inclusive. Então, resumindo aqui, fazendo o passo a passo da busca, nós acessamos a plataforma Periódicos CAPES, fizemos o acesso à coleta de dados na base Web of Science e fizemos o acesso à coleta de dados na base Scopus. Então, tem dados aqui da UOS e da Scopus. E aí, o conjunto de dados resultante foram 374 artigos, 234 periódicos, 1.031 autores, 10.984 referências bibliográficas. A análise de dados foi feita usando o pacote Bibliometrics em linguagem de programação R. Então, de início, a gente vê aqui um gráfico de linha para o número de artigos por ano, e a gente vê que tem uma tendência de crescimento, e essa tendência de crescimento aqui, especialmente de 2020 em diante, pode ser atribuída, claro, a um aumento na conscientização sobre o impacto da procrastinação no desempenho acadêmico, mas também é importante destacar os efeitos da pandemia de Covid-19, que gera maior interesse nesse fenômeno. Os principais periódicos que publicaram sobre o tema são diversos, então a maioria dos periódicos aqui, na verdade, são diversos, mas é importante destacar que tem uma frequência maior aqui no Frontiers of Psychology, que destaca o interesse da psicologia pelo tema. Aqui nós temos uma evolução cronológica das publicações dos principais periódicos. É importante mostrar que em praticamente todos aqui nós temos uma tendência de crescimento, mas é importante mostrar como essa tendência se deu no International Journal of Environmental Research and Public Health. E ele saiu aqui de um total de um artigo em 2018 para, em 2022, 12, o que sugere um interesse nos fatores ambientais e de saúde pública influenciando esse tema. Principais autores que publicaram sobre o tema, a gente tem aqui uma liderança do REN. O REN aqui ele está com 7 artigos, sugere que ele possa ser uma liderança na pesquisa sobre o tema em nível internacional, mas nós temos aqui alguns outros também. Principais instituições de vínculos dos autores, nós temos aqui, em primeiro lugar, são 15 artigos da Universidade de Valência, na Espanha, sugerindo que na Universidade de Valência, Espanha, tenha um interesse sobre o tema e que possa haver grupos de pesquisa e linhas de pesquisa nesse tema. Em relação, voltando aqui, em relação aos países dos autores mais relevantes em artigos de colaboração internacional, o país mais relevante aqui, o país que mais apareceu foi a China. A China apareceu com 47 artigos publicados apenas por autores de afiliações chinesas, mas ainda com uma predisposição aqui nessa barra em laranja para colaboração. Se a gente dá uma olhada no mapa mundi aqui, a gente vê, né, um pouco da produção total dos países que publicaram sobre o tema. Em azul mais escuro, os países mais prolíficos, e aparecem aqui os Estados Unidos e a China como os países mais prolíficos, inclusive como aqueles que publicaram em colaboração. Então, existe uma colaboração aqui, por exemplo, entre Estados Unidos e China. Finalmente, aqui a gente tem um quadro com os artigos mais citados, e o artigo mais citado é um artigo com 91 citações de 2019 do Yang, com outros colaboradores, e que explora o uso problemático de smartphones entre estudantes chineses.
o que sugere que esse aqui seja um tema bastante procurado, de bastante interesse entre os pesquisadores da área. Então, algumas conclusões aqui do nosso trabalho. A gente teve um aumento substancial no volume de pesquisas dedicadas ao tema, provavelmente uma resposta ao impacto da Covid-19. Procrastinação acadêmica é um fenômeno muito estudado, com aumento expressivo de publicações a partir de 2020. A gente tem alguns periódicos de destaque, como o Frontiers in Psychology, eles lideram a publicação dos artigos. Os artigos mais citados, eles reforçam a relevância dos impactos das tecnologias digitais e da autoeficácia na procrastinação acadêmica. Como limitações do estudo, e, claro, como oportunidades para estudos futuros, foram considerados apenas artigos em língua inglesa, foi considerado apenas um período específico, de 2018 a 2022, e a revisão depende da qualidade dos estudos originais. Aqui nós temos as nossas referências, e, em nome do Instituto Federal do Espírito Santo, e em nome dos meus colegas que também são autores desse artigo, eu cumprimento a todos e agradeço pela sua atenção. Ok. Obrigado, né, pela apresentação. Nosso colega fez a sua contribuição antes, né, do evento. Agora partimos para a apresentação do segundo trabalho, né, que é o do renda e empregabilidade de egressos, né, análise em Instituição Federal de Ensino Superior, dos nossos colegas lá da UFCA. Nós temos o Breno, né, aqui para apresentar. Eu vou apresentar o estudo de renda e empregabilidade de egressos, análise em Instituição Federal de Ensino Superior. O trabalho foi realizado por mim, pelo professor Milton Jardim, pelo professor Luiz Pereira e pela professora Poliana Zampieri. Características como gênero e classe social afetam a empregabilidade. O estudo de Oliveira compara o Brasil e a Europa e destaca as lacunas no programa de egresso do Brasil, o que nos traz a responder a seguinte problemática: qual a influência das características demográficas de avaliação do curso na probabilidade dos egressos estarem trabalhando na área de formação? Além disso, a nossa pesquisa tem o objetivo de apoiar políticas públicas que melhorem a captação de egressos no mercado de trabalho e adaptar cursos com baixa empregabilidade. Segundo a BIMES, segundo pesquisa de empregabilidade da BIMES, no Brasil, 65,6% dos egressos estão empregados, 62% trabalham de formação, 73% vem de cursos de bacharelado, 75% de cursos presenciais. No Nordeste, 34% trabalham na formação. Segundo o parecer do CNE, além da especialização dos egressos precisam de habilidades como ética, criatividade e resolução de problemas. A nossa amostra foi composta por 2.653 graduados da FCA entre os anos 2013 e 2021 em cursos presenciais. Foi uma amostragem probabilística por conveniência, com formulário do Google. Foram obtidas 431 respostas, das quais 410 foram validadas após o exame de dados. Para análise de dados, nós montamos dois modelos: uma regressão múltipla e uma regressão logística, e as duas foram feitas utilizando o software. Montamos a tabela nossa regressão múltipla, com todos os coeficientes, o padrão e todos os valores. Então, agora para os testes, né? O teste F foi de 35,52, que indica que o modelo monocular é estatisticamente significativo. Nosso R quadrado, com o valor de 0,17, indica aproximadamente 17,14 da variabilidade de uma variável dependente, é explicada pelas variáveis independentes do modelo. O Light Rate indica que pode haver algum grau de autorrelação. O teste por propaganda indica a traçadasticidade no modelo, sugerindo que eles têm uma variância não constante. E o de Jacques Berra, esse estudo sugere que os livros não são normalmente distribuídos. Porém, com base no teorema do limite central, mesmo que os exercícios com regressão apresentem problemas de normalidade, as estimativas dos coeficientes tendem a uma distribuição normal à medida que o tamanho da amostra aumenta. Isso nos permite confiar no resultado da regressão, desde que o tamanho da amostra seja suficientemente grande. Além disso, também efetuamos algumas correções de regresso para melhorar os resultados nos últimos testes. Então, agora nós vamos das variáveis, das principais variáveis, né? Temos que o sexo indica realmente uma grande disparidade de gênero no mercado de trabalho. Com o coeficiente de 0,24, isso indica que os egressos masculinos tendem a ganhar mais que os colegas femininos.
e a faixa etária, com um valor porcento positivo, mostrando que a idade influencia os ganhos após a graduação. E a pós-graduação, com relação negativa, sugere que a renda não é garantida apenas pela educação, mas no fator de experiência e demanda de mercado. Variável própria, com a forte influência positiva, egressos que trabalham fora da sua área de formação tendem a ganhar salários mais altos. A VAI, Avaliação de Informação e Socioeconômica, tem uma forte relação positiva, reforçando o impacto da educação na renda. A VAC, uma forte relação negativa, sugerindo que os egressos podem enfrentar desafios para converter o conhecimento em oportunidades bem remuneradas. Depois disso, montamos a nossa regressão logística, podemos visualizar a partir dessa tabela. E também em relação à consistência, o nosso DSF indica que as variáveis multiplicativas têm um efeito significativo sobre a variável dependente. O McFadden, que aproximadamente 38% da variação na variável dependente é explicado pelas variáveis independentes. A nossa acurácia, o modelo possui uma taxa de acerto de 82,2% das previsões. O audit test confirma que os coeficientes individuais são significativamente diferentes de zero. O teste mod indica uma capacidade limitada de discriminação entre classes com valores de 51 a 41. A sensibilidade, o modelo identifica corretamente 88,1% dos egressos estão trabalhando na sua área de formação. E a especificidade, o modelo indica corretamente 72% dos egressos que não estão na área de formação. Agora, avaliando algumas variáveis. Temos a variável renda, com coeficiente positivo e altamente significativo, indicando que o aumento na renda está fortemente associado a uma maior probabilidade de estar na área de formação. A VAC, com coeficiente positivo significativo, indica que melhores avaliações de curso aumentam a probabilidade de estar na área. E a VAC, com coeficiente negativo significativo, sugerindo que uma maior avaliação de qualidade dos conhecimentos adquiridos reduz a probabilidade de estar trabalhando na área de formação. A variável intercept representa a probabilidade de estar, a probabilidade base de um egresso estar trabalhando na área de formação, que é baixa sem considerar outras variáveis. A variável faixa etária, com coeficiente negativo significativo, sugerindo que um aumento na idade ou tempo de conclusão do curso diminui essa probabilidade de estar trabalhando na área de formação. Agora, passando às considerações finais, na área de educação e emprego, temos que o ensino superior aumenta as chances de emprego e rendimento, mas não garante resultados efetivos. Alguns resultados que foram surpreendentes é que egressos com pós-graduação apresentam uma renda inferior, egressos fora de sua área de formação têm salários mais elevados, e que o impacto do curso na renda destaca a importância da formação prática. Na área de empregabilidade, o envelhecimento reduz as chances de emprego, enquanto maior a renda está associada a formações específicas. Algumas limitações de sugestões para trabalhos futuros é visto baseado nos regionais, limitando sua generalização. E futuras pesquisas devem incluir análises mais qualitativas e longitudinais. As nossas referências bibliográficas. Muito obrigado por assistir até aqui. Bom, pessoal, então parabéns pelas apresentações, né? São dois trabalhos muito interessantes, né? Trazem resultados interessantes, assim, para a gente poder refletir a prática mesmo, né? A execução a oferta dos cursos, né? A prática da gestão universitária, né? Da oferta dos cursos de graduação e do impacto deles na vida das pessoas, né? E como também elementos externos estão impactando no cotidiano dos alunos, né? O primeiro trabalho, ele fala, acho que podemos, né, iniciar, Bruno, uma pequena discussão aí desse primeiro bloco, né? Sim, sim. O primeiro trabalho, ele traz uma questão da procrastinação e desempenho acadêmico, né? E é interessante, porque pelo período que eles fizeram a coleta, eles trazem alguns resultados que convergem com discussões que a gente está tendo recentemente, né, nos últimos meses no ambiente educacional. O Rodrigo, né, que ele é desse grupo. Por exemplo, né, no caso eu vi que os principais artigos citados, né, e também muitos dos estudos que vocês analisaram trazem a presença do smartphone, da tecnologia como um elemento central, né, nessa questão
da ausência de concentração, né, de dispersão dos estudantes. Eu imagino que pelo conteúdo do que vocês apresentaram, ele não faz uma separação entre ensino básico e ensino superior, né? Ele considera várias modalidades de educação, né? Então, eu achei bem interessante. Vocês trabalham com um volume muito grande de artigos de trabalho, né? Deve ter dado uma grande trabalheira para sistematizar tudo isso. Há uma tendência crescente, né? Vocês colocam também no pós-pandemia, né? Então, tem uma característica específica aí desse contexto, dessa situação, o que leva a crer que nesse período aumentou, né? Essa condição da procrastinação, né? Muito influenciado pelo uso excessivo, né, massivo da tecnologia, até como meio viabilizador da educação, né, durante esse período. E eu fiquei curioso, Rodrigo, se você puder comentar sobre, né, o coautor, ele comentou na apresentação, né, mas eu queria que você trabalhasse um pouco mais como é que vocês viram esse dado, né, do uso do smartphone e da dependência tecnológica e como é que vocês percebem isso nessas discussões recentes, né, principalmente na mídia, sobre o impacto, sobre a questão do uso do celular, de proibir ou de não proibir, das experiências que são apresentadas de outros países a partir dos dados que vocês trazem. Aí eu vou emendar outra pergunta aqui e você fica à vontade para responder, né? No caso, vocês trabalharam com um grupo de 374 artigos, né? Eu fiquei curioso, sim, se vocês conseguiram pensar em alguns recortes menores que vocês pudessem trabalhar, como, por exemplo, essa relação ensino básico, ensino superior se comporta de uma maneira diferente, né? Muito pela orientação e pelo nível de maturidade dos estudantes, né? Nessas diferentes etapas. E eu deixo como sugestão a possibilidade de vocês garimparem mais esses agrupamentos, né? De artigos, já que é um volume grande, né? De que filtros vocês poderiam fazer para extrair análises mais específicas, né? Sobre esse corpo de artigos. Eu entendo que esse grande número ele acaba dificultando e generalizando, mas apesar de trazer dados interessantes, mas ele dificulta análises mais pontuais, né? Que poderiam trazer direcionamentos mais específicos para políticas públicas, né? Para o gerenciamento das escolas, das instituições de ensino. Mas eu queria saber se você, como é que vocês veem essa questão do smartphone, da tecnologia e se na análise vocês conseguem já visualizar possibilidades de filtros dentro desse corpo de artigos. Bom dia a todos, colegas. Bom, assim, quando a gente faz uma pesquisa e os resultados aparecem, a gente sempre, pelo menos eu, fico sempre curioso em saber se isso é algo, o resultado é estranho, né? Aparecer alguma coisa que você não espera que vai aparecer, ainda que seja revelador de um quadro do tempo que nós vivemos, que é o caso, né? Que nós enfrentamos aí a pandemia mundial, né? E tem algumas questõezinhas que, obviamente, na pesquisa, por conta de sua limitação, elas não aparecem, obviamente, né? Mas vamos dizer assim, o surgimento, o diagnóstico do smartphone ou de tecnologias digitais como algo que tem influência nessa temática da procrastinação e do desempenho acadêmico, né? É, é, eu não sei se é feliz ou infeliz, né? É feliz porque mostra que, olha, existe uma discussão mundial, não é só brasileira, né? Quer dizer, no Brasil está se discutindo muito isso no âmbito do Ministério da Educação. Até o ministro da Educação se posicionou em relação a isso. E eu tenho filho com 13 anos em colégio, né? Quer dizer, é o Fundamental 2, além de ser professor do Instituto Federal do Espírito Santo, que é ensino básico também, né? Médio, técnico e no superior. A gente está também lotado em disciplinas em curso superior e pós-graduação. Então, assim,
ainda que não seja um dado da pesquisa, mas a gente nota, né, o uso, vamos dizer assim, diário, cotidiano, de todos os que a gente conhece como discente. Isso não está na pesquisa, isso é uma observação de um professor e pai, né? Mas que, de certa maneira, tem lastro nos resultados da pesquisa, mostrando que, olha, é onipresente o smartphone na mão dos estudantes brasileiros, entendeu? Assim, nessa primeira questão, acho interessante falar isso, porque tem muitos pais que falam, por exemplo, no colégio do meu filho, devia proibir a entrada do smartphone no colégio. Eu acho complicado, eu nunca me posicionei de maneira muito radical. Por quê? Porque, de certa maneira, o smartphone é uma nova forma de sociabilidade deles. Eles se comunicam diferente do meu tempo como estudante, né? Nessa faixa etária, obviamente porque não existia essa tecnologia, mas eles interagem nos jogos, em grupos de WhatsApp, eles colocam coisas que eles se interessam. Eu, provavelmente a maioria daqui dos colegas, brincávamos no recreio, fazíamos uma série de outras atividades que, assim, agora, segundo o resultado da pesquisa, né, esse levantamento aí bibliográfico, realmente tem um problema aí vamos dizer assim, dispersão de atenção. Isso a gente nota isso em sala de aula, no Instituto Federal, mas também conversando, pegando um exemplo bem particular, quer dizer, a pesquisa já tem uma limitação, né? E eu estou limitando ainda mais meu argumento em cima da experiência própria, né? Tanto como professor, como pai também. Mas, assim, me perguntaram um dia, quantos anos você leciona? Eu falei, 22 anos. 22 anos, desde 2002. Então, tem alguma coisa aí, tem algum acúmulo aí de experiências, né? Principalmente de ver essa mudança dos anos 2000 para os anos 2010, 2011, né? Quando o smartphone começa a se popularizar. Então, é um público diferente, é uma conversa diferente, é um tempo de fixação, pelo menos, na minha modesta experiência, que é abaixo dos resultados da pesquisa que foram discutidos aqui, o tempo de atenção muito curto, onde trabalhar com o aluno requer também estratégias, né, condizentes com o tempo que a gente está vivendo, na minha modesta avaliação. Se tem que proibir, se tem que limitar, isso é uma discussão que está no mundo hoje, né? Alguns países fizeram isso, países, inclusive, de alto ou elevadíssimo, né, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né, países nórdicos lá, fizeram, olha, aqui durante esse horário não pode, porque tem determinadas atividades e isso, segundo a visão deles, e deve ser baseado, né, em pesquisa, que, olha, isso distrai. Então, assim, essa primeira parte, né, limitando ainda mais aí, vamos dizer assim, o escopo de base científica, mas ainda buscando aqui ficar preso na questão do smartphone, que apareceu como um elemento de procrastinação, né, de desatenção, de distração, faz sentido, né? A questão da maturidade também, eu acho que tem, né? Faixas etárias diferentes têm interesses diferentes, né? Mas o que a gente percebe também, pelo menos segundo a minha experiência de sala, é que também tem efeito, né? Tem impacto também na procrastinação acadêmica. Tem aqueles motivos que foram listados lá na pesquisa, desinteresse, enfim, medo de fracassar, tem vários, mas tem também distração, né? Que é algo que precisa ser levado em conta. E caminhando aqui para a segunda questão que você levantou, abrangência, né? Tem limitação, né? O tempo, a janela de tempo e os recortes limitam, vamos dizer assim, o detalhamento de um diagnóstico maior, né? Então, eu até busquei nessa primeira parte da resposta, a partir de uma experiência pessoal, né? Experiência profissional, falar algumas coisas que eu notei ao longo dos últimos 22 anos, principalmente, né? Onde essa tecnologia se popularizou, principalmente na segunda nos anos 2010, né? Nessa década aí, mais recente, e realmente é diferente. Pelo menos eu sinto diferença e vejo que meus colegas também sentem, né?
Quer dizer, eu, por exemplo, quando eu era estudante, para procurar um professor, a gente procurava de maneira presencial, né? Hoje eu não sei como eles conseguem nosso número de celular e começa, professor, eu sou aluno, não sei o quê, não sei o quê. Geralmente em horários inconvenientes. Não, eu já respondi coisa sábado à noite, né? Sábado à noite. Mas respondi. Acho que você responde de uma maneira e fica tudo, né? Mas mudou. Tem gente que tem dificuldade de lidar com isso, né? Ah, não está no horário, não sei o quê. Bom, mas isso aí, como é que a gente quer, né, se relacionar com os outros, né? Tem uma questão de sociabilidade também, eu acredito, entendeu? Que mudou. E é isso afeta os relacionamentos, nessa noção de tempo, espaço-tempo também, não é? Nós sentimos isso na pandemia. A nossa instituição, o Instituto Federal do Espírito Santo, passou por um grande processo de transformação digital. Então, a gente não assina mais processo, muita coisa hoje é tudo digital. Você pode ter em qualquer lugar do planeta que tenha acesso né, à internet, e você despacha, você faz um monte de tarefa administrativa. Eu sou coordenador de pós-graduação, então, em qualquer lugar, você faz, você despacha, você manda, você assina. Então, assim, também modificou o trabalho, também modificou o nosso trabalho, né? Também afetou a digitalização, né? Tecnologias digitais, a gente está falando do smartphone, mas de maneira mais ampla, né? O smartphone resume isso. Ele também modifica a nossa natureza de trabalho. Não sei se as respostas foram satisfatórias aí para os colegas. Sim, claro, bem instigantes, né? Como você colocou, tem outros elementos, né? Como o medo, né? O receio, né? A questão da ansiedade que também está muito presente nessas questões contemporâneas, né? Dos alunos, dos estudantes, né? Um perfil diferente, novo, né? De 10, 15, 20 anos atrás. Mas essa questão da tecnologia é algo me chamou a atenção, né? E eu pedi para você explanar sobre, porque é algo, inclusive, nos artigos mais citados que vocês apresentam, né? Os artigos mais citados são desses temas, né? Então, eu acho que, apesar de na mídia ter surgido de um tempo para cá, né? Antes tinha uma perspectiva muito de tentar envolver na aula, mas desse ano para cá as perspectivas são mais de cortar, né? Bruscamente, cortar, de fato. Mas você vê que na pesquisa, né, na literatura, já há algum tempo, as pesquisas, vocês fizeram um recorte de 5 anos, né, já há Só algum para tempo isso é uma questão, né? não deixar escapar, quando eu fiz meu Sim, sim. mestrado, mais de 20 anos atrás, uma das disciplinas era informática na educação. E o próprio professor da disciplina, ele dizia na época que quando os testes, as pesquisas que tinham internacionais, quando mostravam o aluno aprendendo, sei lá, matemática, usando computador, e o aluno aprendendo matemática no método tradicional, o método tradicional ganhava em aprendizado da assistência por computador, vamos dizer assim, programas e tudo. Então, assim, algumas coisas não são tão novas do ponto de vista de diagnóstico, né? O pessoal fica muito chat GPT, não sei o quê, tem vários aí, né? Várias assim, disponibilidades de inteligência artificial que Aitor tem também muito bom e tudo, mas é aquele negócio, né? É para aprender ou é simplesmente, né, para Facilitar a saber vida, né? fazer uma operação? Então, assim, o que eu conheço de pesquisa, e que não é novo, isso é dos anos 90 até, resultados, né, que já mostravam, olha, se você quiser aprender mesmo, o tradicional ainda vence o digital, vamos colocar, né, de computador e tudo, ainda vence, né? Quer dizer, ajuda muito, ganha velocidade, pode ser um bom reforço de estímulo, né? Enfim, aprendizado às vezes requer, né? Temos aí vários ambientes escolares, os alunos especiais, né, com necessidades especiais ou específicas, esses termos mudam com o tempo. E aí estratégias precisam ser diversas, mas do que tem de pesquisa que eu conheço, de certa maneira converge, né, com esse trabalho que nós estamos apresentando aqui. Muito bom, né? Fico feliz também de ter esse intercâmbio com os colegas dos institutos, né, federais. Eu vou passar para Breno, e aí depois a gente pode fazer um apanhadozinho se os outros autores tiverem alguma questão.
Breno, parabéns, né? Breno Mota, parabéns, da Universidade Federal do Cariri, lá do Ceará. Parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolveram, né? Um trabalho que, em termos de gestão universitária, né? De posicionamento de cursos em função de demandas da região, é bem, ele traz contribuições bem interessantes, né? E eu separei alguns pontos aqui, queria que você falasse sobre, né, a impressão da sua construção, da sua contribuição na construção do trabalho. Teve alguns dados que me chamaram a atenção, né, que foi, o primeiro deles, a discrepância, né, dos alunos respondentes por curso, né? E muito provavelmente isso acaba impactando, né, vocês colocam isso no trabalho, né, ponderam isso no trabalho, né, acaba impactando um pouco no direcionamento das respostas, né? É interessante que dois dados que vocês trazem, né? Duas informações que vocês trazem, né? Que indicam que os egressos que não trabalham na área de sua formação têm salários mais elevados, né? E egressos com renda mais baixa podem ter adquirido, eles alegam, né? Terem é, adquirido conhecimentos valiosos, né? É interessante isso, porque apesar deles, no segundo caso, né? De mesmo tendo a renda mais baixa, mas eles reconhecem que o conhecimento adquirido durante o curso foi importante, né? Foi valioso, né? Então, traz um elemento de que não necessariamente eles veem como o curso como algo que contribuiu na carreira deles, né? E não tem a avaliação apenas como a questão de renda, né? Até porque entre todos os fatores que podem influenciar essa questão de renda, a priori tem um fator influenciador também, né? A condição da pessoa a priori e depois do curso. É uma coisa também que vocês ponderam. Eu queria que não sei se vocês chegaram a refletir sobre, né? Vocês colocam como uma das possibilidades do trabalho, né? A, su- como sugestões para a melhoria das políticas institucionais, né? Eu queria que você comentasse um pouco, não sei se vocês chegaram a discutir, que caminhos vocês enxergam, né? Para a instituição ou os cursos eles possam direcionar ações, políticas, né, e práticas que vislumbrem melhorar as estratégias em relação à empregabilidade, né, a incremento de renda, a adequação a demandas locais. Vocês chegaram a discutir alguma coisa desse tipo? Ou vocês visualizam no contexto aí da UFCA? Bom dia. Primeiramente, né, falando sobre as discrepâncias, porque inicialmente os egressos eles realmente acabaram de terminar a sua faculdade, eles acabam por não ter realmente uma grande experiência no mercado de trabalho ainda, então eles podem até mesmo confundir os conhecimentos necessários realmente do mercado de trabalho para os conhecimentos adquiridos dentro do curso. E que também os conhecimentos adquiridos no curso também não são apenas focados no mercado de trabalho, então, é realmente da construção do profissional, tanto no meio acadêmico, no meio profissional e realmente no meio mais pessoal, como ética, com suas características Habilidades, e outras competências, né? habilidades, Isso aí me chamou competências. bastante desculpa interromper, Breno. Me chamou bastante atenção, né? Porque eles não consideram o fator renda só como um elemento que influenciou da formação, né? Eles reconhecem que outras capacidades foram desenvolvidas, né? Exatamente. E também dos egressos não estarem, egressos que não trabalham em sua área de formação, geralmente tem alguns salários mais altos, também é por conta de estarem cursando, sei lá, um curso secundário, a segunda formação, apenas para poder agregar no seu currículo e realmente poder obter cargos mais altos realmente na sua área de formação principal. Como, por exemplo, a pessoa quando se forma em ciência de computação, ela pode cursar também administração, apenas para poder ganhar alguns conhecimentos, como gestão de equipe e outras habilidades mais secundárias para a sua área de formação aqui. Então, esses são os pontos que podem, então, influenciar nessas características que foram mais discrepantes. E também em relação a políticas públicas,
essa nossa mesma equipe que montou esse artigo, nós também estamos com um projeto de extensão, né, que converge com a importância do projeto de extensão do trabalho do nosso colega do autor, que ele é mais voltado realmente ao desenvolvimento de um ambiente para conectar esses profissionais com as vagas em si, que no caso seria uma plataforma, tipo um LinkedIn, que a gente já está no processo de desenvolvimento e tudo, começou até alguns testes, para poder ajudar esses nossos egressos da UFCA e da região, de outras faculdades, a conseguirem se conectar às vagas na própria região daqui do Cariri, da nossa região, ajudando realmente ao nosso mercado regional e dando maior oportunidade para os que acabaram de se formar, que é um grande problema apontado por eles, né? Então, essa é uma das nossas políticas, além de outras que já estão sendo montadas. Mas, realmente, uma plataforma para gestão dos egressos e acompanhamento deles é uma das principais necessidades para poder combater essa falta de empregabilidade, sim. Bacana, Bruno. A ideia de criação de um ecossistema que permita que, junto à universidade, né, outras instituições possam colaborar, né, com essa absorção de profissionais, né, de capacidade, né, de ativo de trabalho mesmo, né? Ok, eu acho que a gente pode prosseguir para as apresentações, né, devido ao horário, e aí a gente ficaria com uma meia horinha ali para discutir os outros dois trabalhos e, se a gente tiver alguma sobra, voltar nos períodos, né? Então, na sequência agora, o trabalho Impacto da Extensão Universitária na Formação de Estudantes da Área de Gestão. Um estudo de caso no NEPS da UNA, de Divinópolis. Será o vídeo também? O Wagner vai apresentar? É vídeo. Eu vou Vídeo, passar né? o Pronto. vídeo, né? Tá. Ok. Olá, pessoal. Eu sou o Wagner e vou apresentar o trabalho O Impacto da Extensão Universitária na Formação de Estudantes da Área de Gestão, um estudo de caso no NEPS da UNA Divinópolis. E esse estudo ele é resultado do trabalho de implantação do Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicos Sociais da Faculdade UNA Divinópolis, um projeto de extensão criado em 2020 por alunos e professores da área de Gestão e Negócios da instituição. A extensão universitária ela tem ganhado um destaque nas instituições de ensino superior e públicas, né, em função de ser entendida como um processo gerador e catalisador das aprendizagens. E face às inúmeras novas exigências do mercado de trabalho, a extensão universitária ela assume um papel relevante no processo de formação profissional dos estudantes. A questão é que, apesar das evidentes vantagens da extensão universitária, ainda há uma lacuna significativa relacionada à compreensão de como que essas atividades elas realmente impactam na formação dos estudantes. Diante disso, então, é que nasce a nossa problemática de estudo, que é até que ponto a participação em projetos de extensão universitária, como o NEPS, influencia a formação acadêmica e profissional dos estudantes. Diante disso, o objetivo geral dessa pesquisa é verificar, na percepção dos estudantes participantes do NEPS, a contribuição da extensão no seu processo de formação. E a discussão dessa temática ela é pertinente frente à atual conjuntura política, social e econômica vigente no nosso país, na qual se faz necessário um diálogo mais próximo entre as diferentes realidades, as necessidades sociais e a formação profissional desses estudantes. No que diz respeito ao referencial teórico que sustenta essa pesquisa, ele está dividido em duas partes. Num primeiro momento, fazemos uma discussão sobre qual que é o conceito de extensão universitária, né, que é oficialmente reconhecida, inclusive, pela própria Constituição de 88, e, num segundo momento, fazemos uma discussão sobre a extensão universitária na UNA, que é o locus desta
pesquisa. No que diz respeito aos aspectos metodológicos, este estudo ele adotou uma abordagem qualitativa e, além da abordagem qualitativa, os procedimentos utilizados foi a pesquisa bibliográfica, a análise dos dados ela foi descritiva e o estudo ele foi caracterizado também como um estudo de caso focado no projeto de extensão NEPS. Para a gente atingir os objetivos desta pesquisa, optou-se pela realização de uma entrevista semi-estruturada. Participaram dessa entrevista 12 participantes, estudantes que fizeram parte do NEPS durante o segundo semestre de 2023, e nesse período o projeto contava com 52 estudantes, ou seja, a amostra corresponde a 23% desse universo. As entrevistas elas foram conduzidas de forma individual através da plataforma Zoom durante a terceira semana de novembro de 2023, no qual eles foram questionados qual o papel da extensão no seu processo de formação. E a análise dos dados seguiu a análise de conteúdo proposta pela Pardão. Chegando na análise dos dados, nós resolvemos apresentar eles de forma categorizada, né? Foram várias as respostas obtidas, contribuições significativas, mas a gente selecionou aquelas que foram mais elucidativas e que poderiam ser generalizadas por sua recorrência. E a primeira categoria de análise que apareceu foi na categoria de habilidades técnicas, onde a gente percebe no discurso desses estudantes o desenvolvimento de algumas competências específicas, como o uso de Excel, escrita acadêmica e análise de dados. Outras categorias relacionadas a contribuições comportamentais foram habilidades de comunicação, uma vez que esses estudantes relatam terem aprimorado a sua capacidade de falar em público, ouvir, negociar com os colegas, e habilidades, né, comportamentais relacionadas à categoria trabalho em equipe, desenvolvendo habilidades de negociação, aceitação das diferentes perspectivas, o que é essencial na formação profissional. Outra categoria observada e levantada foi o desenvolvimento profissional e o impacto na comunidade. Dentro dessas categorias, o que a gente observa no discurso desses estudantes são contribuições também técnicas e comportamentais, né? Dentro da área técnica do desenvolvimento profissional, a consolidação de conhecimentos aplicados ao mercado de trabalho, e na área comportamental, o crescimento pessoal e a formação de uma postura mais preparada. Dentro do impacto da comunidade, tanto tecnicamente quanto, né, em termos de comportamento, a gente observa no discurso desses alunos a contribuição. Temos o aperfeiçoamento da pesquisa e integração teoria e prática com outras categorias, que trazem também contribuições técnicas e comportamentais, conforme a gente observa no depoimento desses alunos, né? Quando estamos falando de aperfeiçoamento e pesquisa, a gente verifica no depoimento de alunos, falando que começaram a ler mais, né? Dentro da integração em teoria e prática, no discurso desses alunos, como que a teoria ganhou mais sentido quando, né, colocado e aplicado na prática. Chegando às considerações finais deste estudo, né, que teve como foco analisar o papel da extensão universitária na formação desses estudantes, contando com a participação dos alunos dos cursos de administração e ciências contábeis no projeto NEPS da UNA Divinópolis, né, e a gente percebe ali uma aproximação do mundo acadêmico com a sua realidade social local desses estudantes. O que a gente percebe, né, com as análises levantadas, as contribuições da extensão universitária proporcionando uma aprendizagem profissional rica, significativa, um crescimento profissional e pessoal desses estudantes, uma potencialização desses estudantes em estudar e aprender mais, e uma integração maior com a comunidade. Além disso, o desenvolvimento de competências sociais e críticas, né, através da interação de problemas reais, o que fortalece a compreensão de responsabilidades sociais e ética desses alunos e um estímulo ao senso crítico e reflexivo. Nas considerações finais também, a gente aponta alguns desafios e reflexões, né, que apesar de não ter havido nenhuma insatisfação, alguns alunos participaram motivados por exigências acadêmicas. E a necessidade também da gente refletir sobre como engajar melhor esses alunos nas ações de extensão. Com isso, a gente sugere também alguns
algumas pesquisas futuras, principalmente para explorar os benefícios específicos da extensão em diferentes áreas do conhecimento e incentivar iniciativas de extensão como parte do currículo acadêmico, integrando teoria e prática profissional. Aqui estão algumas das referências bibliográficas utilizadas para a construção desse trabalho. Eu agradeço a atenção e a oportunidade. Bom, obrigado, né, pela apresentação. Agora, na sequência, a apresentação do artigo Análise Comparativa dos Programas de MBA no Brasil, cenário atual e direções futuras, né, na educação executiva. Temos o Lucas, né, representando aqui a equipe. Vai ser vídeo também, Lucas? Não, é slides. Você vai apresentar, né? Ok. Então, Sim. fique à vontade, Deixa do eu só Lucas. compartilhar aqui. Vocês conseguem ver minha tela bem? Sim, Lucas. Sim. Tá, ótimo, perfeito. Eu só vou Então, pedir gente, para bom o dia. Bruno... Desculpa, Lucas. Para o Bruno controlar aí o tempinho para a gente não extrapolar, tá? Sim, vamos passar rápido. Pode seguir, Lucas. Bom, Desculpe aí. pessoal, bom dia a todos. O meu artigo, a professora Renata, a professora Fabiana, nós escrevemos sobre uma análise comparativa de programas de MBA no Brasil. Então, a ideia é ver o cenário atual dos programas de MBA, educação executiva, e possivelmente enxergar quais serão os futuros desse ambiente. E a proposta é que uma análise foi feita dos melhores 19 MBAs do Brasil. A lista atual, essa foi uma lista da Forbes de 2021. A lista contava com 21, se eu não me engano, mas 2 ou 3 programas foram descontinuados desde 2021, então nós mantivemos 19 programas. E o foco foi justamente na comparação de currículo e métodos de ensino, se é online, presencial ou híbrido. E a ideia também foi enxergar algumas tendências e direções futuras. Então, a pergunta principal, a pergunta de pesquisa foi qual que é o cenário atual dos programas de MBA no Brasil? E a ideia era justamente para comparar e contrastar as ofertas de MBA no mercado brasileiro, identificar as forças e as fraquezas e também identificar as tendências e o futuro para isso. A metodologia foi uma pesquisa qualitativa com suporte quantitativo, uma análise de currículo de 19 programas de MBA, através basicamente de desk research. E o que foi encontrado basicamente? Entre essa lista aqui são todos os cursos que tem nos MBAs, nos 19 programas, e eu dividi em quartis, em questão de frequência, tipo, qual a frequência que os MBAs oferecem essas disciplinas em conjunto. E no quarto quartil, entre 75% a 100% dos programas oferecem economia, estratégia, finanças corporativas, governança ESG e liderança como os cursos base. E depois disso, no terceiro quartil, temos contabilidade, empreendedorismo, logística e marketing. Então, isso daí eles estão entre 50% e 75% dos cursos. E a partir disso, você vai já diminuindo para alguns cursos mais específicos, como Big Data, TI, gestão de custos, jogos empresariais, e tomada de decisão, e aí no primeiro quartil você tem vários cursos específicos para cada programa. E o que isso sugere, na verdade? Que nós temos sim um programa curricular nacional comum, vamos dizer, tem essas 5 disciplinas aí, mas como nós não temos, de fato, uma avaliação, como se fossem internacionais, que nem a Equis, ou a AMBA, que definem o que tem que ter em relação ao currículo de um MBA, cada programa em si tem o seu nome e tem seu foco. Então, esse foco pode se dispersar muito, pode ser bem específico. E todos giram em torno do mesmo nome de um MBA, né? Os formatos. 84% dos MBAs oferecem pelo menos um formato presencial. Assim, na verdade, você pode ser ou e. Então, assim,
pode ser presencial e online, ou presencial ou online, né? Então, 84% tem online e 37% tem híbridos e online. Diferente do híbrido e online, que o híbrido você pode participar presencialmente ou agora via Zoom, ou online, tipo aquele pré-gravado, ou só aulas online mesmo. Mas isso tem crescido ao longo do tempo. Mais e mais cursos estão oferecendo formatos online, especialmente formatos híbridos. É, e se a gente for dividir a questão do currículo mesmo, divide-se entre o core de administração, que é o que é administração, porque o MBA você não precisa de alguém formado em administração para fazer o curso. Então ele vai dar um apanhado geral para a pessoa entender, e aí vai se especificando é, de acordo com a necessidade do curso. Então você pega coisas mais técnicas e competências gerenciais, vai para cá. Você tem tópicos específicos e em alguns cursos você sempre vai ter algumas disciplinas de áreas emergentes. Então, essa parte de Big Data está crescendo bastante, mas a parte de TI ou algumas tendências que estão rolando sempre vai ter pelo menos uma disciplina nesse caso, mas ela não é definido que é a mesma disciplina em todos os cursos. E todos os cursos vão cobrir capital humano, que é essa parte de RH, estratégia de inovação, operações e processos, administração geral e controlling, e a logística e tecnologia. Então, sempre vão ter nessas áreas. E o interessante é que o marketing, sendo uma área muito importante, inclusive eu sou de marketing, ela não aparece como uma área geral. Sempre aparece como uma disciplina de apoio. Dificilmente ele vai ser um MBA que é o foco no MBAs tops do Brasil. É, Quais são os desafios principais? Essa parte de padronização, e nós não temos um padrão, você fala, o que que é MBA? Não existe um padrão de MBA no Brasil. A única coisa que definimos no Brasil hoje é a quantidade de horas para ser considerado um programa lato sensu. Só isso. Consistência de qualidade, a gente não tem. Na verdade, a CAPES só vai dizer em relação a mestrado e doutorado, ela não vai dizer em relação a pós. Então, você não tem aí uma avaliação real de qualidade de curso, e cada curso, na verdade, escolhe o quanto ele quer integrar a tecnologia. Então, isso aí é uma coisa muito importante que precisa ser definida. Mas há muitas oportunidades da aprendizagem híbrida, da colaboração entre escolas internacionais e entre escolas, porque os programas são bem flexíveis, e da gente fazer especializações alinhadas a mercados. Então, muitos dos cursos tops estão na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mas você deveria ter cursos especializados em várias cidades do Brasil, em polos que são específicos para aquela tecnologia ou para aquela área. Então, isso tem uma oportunidade super legal. É, e esses justamente são as direções que nós vemos como tendências, né? É, Principalmente essa parte da padronização, a parte de melhorar a flexibilidade, porque percebemos que há sim uma demanda para o ensino mais flexível, para as pessoas participarem online, participarem de forma híbrida, e justamente tem uma necessidade muito grande de ter uma colaboração entre a indústria, que é o mercado, e os institutos de ensino, porque se eles andam separados, o curso em si não vai formar um executivo, e justamente a proposta da educação executiva é formar executivos, não é formar acadêmicos, né? Então você precisa ter essa colaboração, e não há hoje a colaboração de empresas e da indústria na avaliação de MBAs. Seria isso, gente. Muito obrigado por ter sido o mais rápido possível para a gente discutir mais e poder colaborar mais. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Foi ótimo você cumprir o tempo aí, né? E conseguiu trazer os principais elementos da sua apresentação. Voltando aqui para o trabalho do Wagner, né? O pessoal da UNA, lá, de Divinópolis, eu gostei bastante assim, da experiência que vocês relatam, né? A extensão, ela faz parte desse tripé, né? Principalmente nas instituições universitárias, né? Então, ela tem esse caráter de interlocução com a comunidade, né? Fazer com que o aluno ele possa fazer essa aplicação, né, dos conhecimentos que
que ele vem em sala de aula, né, e poder, funciona como uma espécie de laboratório, né? Então, eu tenho muito apreço, assim, apesar de não desenvolver tanto, mas muito apreço, assim, pelas essas experiências bem-sucedidas de extensão. Eu acho bem eu gostei muito das categorizações que vocês fizeram, né? Trabalho em equipe, comunicação, né? Que vão além das, digamos, do conteúdo das hard skills, né? Vai para soft skills, né? Que vão ser desenvolvidas a partir do momento em que eles vão precisando, demandando dessas habilidades, na dinâmica do projeto. Eu fiquei curioso para duas coisas. Vocês pegaram entrevistados de um semestre da oferta, né? Há uma continuidade do projeto? Eles podem passar mais de um semestre no projeto? Ou eles só vivenciaram o semestre? Aí a minha segunda pergunta. Se não há essa continuidade, né? Se essas pessoas podem, se vocês conseguem, lógico, não foi investigado, mas você tem essa percepção também desses alunos das primeiras ofertas, né, do projeto. E, por fim, eu queria entender como é que vocês, não foi o objetivo do trabalho, né, mas vocês, enquanto docentes, se vocês conseguem perceber esses elementos, né, ou outros, na formação do estudante, né? Como é que vocês percebem isso enquanto docentes que encabeçam essa, essa prática, né, da extensão? Acho que a gente até tem um comentário, de Rebeca, né? Se ela quiser depois também fazer alguma pergunta, né, fica à vontade. Rebeca Sá, que é da UPE. Bom dia, Elton. Bom dia a todos. De fato, essas colocações que você coloca são limitações do trabalho, né? Porque esse projeto de extensão, ele existe, na verdade, desde 2020, né? Hoje, nesse 2024-2, na verdade, desde 2024-1, por algumas questões institucionais, esse projeto de extensão ele não foi renovado, né? Mas a gente continua com ele, digamos que de forma informal, com apoio de um grupo de alunos que a gente continua fazendo, mas institucionalmente ele deixou de ser, de fato, um projeto de extensão vinculado. E aí a gente não fez essa pesquisa, né, com os alunos, principalmente aqueles iniciais lá em 2020 que já até formaram, mas esses alunos eles tinham oportunidade sim de a cada novo semestre se inscreverem e continuar fazendo parte do projeto, né? E isso é algo que a gente percebe de fato, sabendo de todos os desafios, né, que a gente tem hoje em sala de aula, competir com celular e tudo mais. Eu vejo que esses projetos de extensão, quando a gente coloca esses meninos para fazer coleta, depois trabalhar isso, apresentar isso para alguns grupos, é uma forma que a gente tem de incentivar esses alunos a desenvolver, de fato, essas competências, né? E isso a gente percebe. É claro que nesse meio aí de 52 alunos, tem alguns que estão ali simplesmente porque precisam das horas, né? E está ali só para cumprir, mas a gente sempre tem aqueles alunos, né, que têm uma experiência interessante, que de fato você percebe que isso contribui, e aí é uma possibilidade de pesquisa de pegar, inclusive, aqueles alunos que iniciaram com a gente lá atrás. Porque o que a gente tem visto, que de vez em quando a gente faz algumas postagens nas redes sociais, e aqueles alunos que participaram lá atrás, eles fazem comentários positivos, tipo, que saudade do NEPES, né? Eles têm essa memória afetiva. Então, a gente vê que, de fato, assim, para alguns isso fez a diferença, isso contribuiu. Mesmo que, assim, tenha suas limitações, que não é para todos, mas é bacana. E aí a gente está até tentando que em 2025 a gente volte com esse projeto, porque em 2024 ele está, digamos, suspenso, mas o nosso banco de dados, até para não perder, a gente continuou, né? Estamos continuando com apoio voluntário de alguns alunos, e esperamos que em 2025 ele volte, né? Ele retorne, inclusive para a gente não ter esse gap de 12 meses relacionados a 2024, porque como a gente já tem uma base desde 2020, a gente não podia perder isso,
né? E aí a gente volta. E uma coisa legal, que é até uma das justificativas para isso voltar em 2025, é o próprio apelo midiático que isso traz para a instituição. Porque acabou que virou uma cultura, né, desses dados que o núcleo ele divulgava, que a própria imprensa local, eles nos procuram querendo saber desses dados para divulgar, né, na mídia local aqui. Então, acho que isso é um ponto que favorece também, né, para que a gente consiga voltar com esse projeto. Muito bacana, Wagner. Eu encorajo que você, inclusive em versão futura do trabalho, não sei se vocês já submeteram algum periódico, que vocês possam incrementar essas interlocuções com a comunidade, né? Então, por exemplo, participações que vocês tiveram, né, do grupo na mídia, né? Exemplos de relatórios, tentar incrementar com o aspecto documental. Acho que vai ficar muito rico. Sim, sim. E nós já temos bastante material mesmo. E, inclusive, recentemente, até um grupo de alunos em um outro projeto de extensão até aproveitou esses dados nossos para trabalhar com um grupo de idosos, né? Levando essas informações para grupo de idosos, até nessa tentativa de ajudar em economia familiar, orçamento pessoal e tudo mais, para esses grupos de idosos. Então, assim, tem muita coisa legal que pode ser feita ainda. Sim, com certeza. Nós temos uma pergunta aqui dos participantes, né, que estão acompanhando a sessão. Uma pergunta da professora Rebeca Sá, lá da UPE. Se ela quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, fica à vontade também, né? Mas ela colocou aqui em texto que achou muito interessante o trabalho, né, sobre a experiência de extensão. E ela pergunta se as perguntas que vocês fizeram estão disponíveis no artigo. Gostou muito da categorização e gostaria de realizar com os alunos dela, né? É uma possibilidade de avaliação, de própria avaliação, né, do programa de extensão. Fique à vontade, Wagner. Você Até que responder. no trabalho enviado para o SEMEAD, ele não foi com apêndice. Então, o roteiro não tem lá. Não tem, mas na verdade, agora que eu estou lembrando, nesse daqui em específico, a pergunta ela foi única, né? A gente chamou esses alunos, foi um bate-papo, e a questão era: discorra a importância do projeto de extensão para a sua formação. E aí, a partir desse diálogo aí que a gente criou as categorias, a partir do que a gente foi observando da fala desses alunos. Para esse recorte aqui foi isso. Uma pergunta geral. Assim, achei isso também interessante no trabalho, né? Porque vocês não foram com categorias a priori, né? Vocês foram com uma pergunta Sim, mais geral e aí essas categorias foram emergiram dos dados, né? isso, exatamente, Isso isso traz uma mesmo. riqueza muito grande, né, para o trabalho. Bom, obrigado, Wagner. Aí, se no finalzinho a gente tiver mais um tempinho, a gente pode retornar com algumas perguntas, né, alguns comentários também entre os autores, né? A gente passa agora para o trabalho do Lucas, né, que também é um trabalho muito interessante, né? Trabalho com o pessoal lá da USP, sobre uma análise comparativa dos programas de MBA, né? Isso me chamou bastante atenção, né? Essa iniciativa, né, de política de educação, não de política, né, de iniciativas de educação executiva, e muito me chamou a atenção quando eu estava lendo o início do trabalho, assim, como é que eles fizeram assim, para filtrar, porque nos últimos anos a gente teve um boom de MBAs, e assim, a gente não, MBAs e MBAs, a gente não sabia muito bem, cada um com sua característica e dizendo que era MBA, né? Vocês pegaram um guia do Estadão, se não me engano, né, que elenca ali alguns MBAs de excelência e se debruçaram a trabalhar naquilo ali, né? Me toca muito essa questão das diretrizes, né? Eu não sei se vocês falam muito o termo padronização, não sei se seria uma padronização, porque talvez, se eu concordo, né? No caso de vocês, podem ter essa perspectiva, né? Eu não sei se seria muito interessante, porque eu acho que uma das características do MBA é você ter essa flexibilidade de poder ir se ajustando a temáticas emergentes, né? Que vão surgindo e tem essa facilidade de você montar currículos menores, com discussões
mais de fronteira, né, para o mundo executivo, coisa que a gente tem mais dificuldade na graduação, né, porque passa por uma série de regulamentações. Não que isso seja necessariamente ruim, mas eu concordo com essa ideia de a gente ter pelo menos algumas diretrizes que orientem o que caracterizaria o MBA, né? Você pode, inclusive, falar sobre isso, né? A questão de uma tendência, né, ao modelo de oferta também é uma coisa pontuada por vocês, que eu acho que segue também o modelo de graduação também, né? E tem um lado positivo, que é você alcançar espaços e polos que tem mais dificuldade, né, de oferta desse tipo de educação, mas ao mesmo tempo, dependendo de como é ofertado, pode fazer crescer o nível, né, de qualidade. Acho que também o MBA é um espaço onde o aluno ele deve ter um protagonismo grande, né, porque ele traz essa experiência, então, dependendo de como for conduzido esse hibridismo, né, de presencial e online, pode ser que isso se perca, né? Pelo menos eu tenho essa concepção de que o MBA ele está mais rico na discussão, né, e na troca de experiências ali, de atualização, do que necessariamente de uma transmissão de conteúdo, né? Eu queria que você falasse assim, sobre esses aspectos, e tem uma pergunta também do professor Rubens, lá da UFES. E se você, não sei se você está com acesso ao chat, se puder também já emendar na pergunta, fica à vontade. Sim, claro. É, Bom, em relação a essa parte de padronização, justamente é isso que nós queríamos dizer, porque não há diretrizes, né? Não, a única diretriz que nós temos no Brasil é, se um curso de pós-graduação ele requer que você tenha uma graduação, então você precisa mostrar o certificado, então tem esse quesito, e aí para ele se caracterizar como uma especialização ou um lato sensu, ou é só esse nome, são quantidade de horas, se tem um TCC ou avaliação. Ponto. Isso pelo Brasil, né? E até aí tudo bem, só que a questão é que nós temos uma troca de talento entre o Brasil e o exterior muito, muito forte, né? E muitos dos nossos executivos que saem de programas de MBA, eles vão trabalhar em empresas e multinacionais e querem, às vezes, ir para fora, fazer um outro curso fora. E o problema é que, como nós não temos essas diretrizes, elas não estão alinhadas com o exterior, o nosso MBA não converte com o ambiente fora e acaba ficando bem aquém, considerando os MBAs estrangeiros. Mas é super legal também, porque no nacional nós podemos realmente criar essa flexibilidade que às vezes não é todo mundo que precisa de fato de MBA. Então, aí um dos questionamentos que nós acabou não entrando nesse artigo especificamente, mas é um questionamento que nós fazemos será que necessariamente nós precisamos criar, assim, precisa ser chamado de MBA? Porque muitas pessoas querem pegar o MBA por causa do título, né? Só que aí a questão não é todo mundo que consegue ou que está pronto para ter esse título, porque é um Master of Business Administration. Então, é como se fosse lá fora é um mestrado, né? Então, assim, muitas pessoas não querem isso. As pessoas não querem fazer um TCC, um projeto final, querem chegar, sentar, conversar e ir embora. Mas o MBA ele requer um rigor acadêmico muito mais forte. Então, aí, assim, aí nós precisamos definir, tá, no Brasil, o que que é MBA? E talvez precisava ter duas nomenclaturas, uma nomenclatura de ensino executivo X e o outro MBA mesmo, que vai ser mais relacionado com a parte de fora. E justamente ele precisa ter essa tradução porque é um curso que as pessoas vão para fora, né? Não é diferente de uma medicina ou um direito que você está atrelado ao país. Ele é um curso que foi feito para você transitar espaços diferentes. Então precisa ter essa comunicação aí em relação às ofertas, tudo mais. E até, por exemplo, eu sou professor de MBA, eu dou aula em MBA, e eu também dou aula em ensino médio. Então, eu tô desde dos mais jovens até os mais velhos. E eu percebo que os mais velhos, quando dão aula de MBA, pelo fato de que eles passaram pelo ensino fundamental, médio e graduação, basicamente tendo aula de seminário, e assim, em muitas das disciplinas, tendo uma
um ensino passivo, tipo, você só sente, escuta o professor, eles chegam no MBA esperando isso. E eles não sabem o que é compartilhar. Eles não têm essa estrutura de, tá bom, eu vou compartilhar porque existe essa riqueza de, de, de compartilhar algo. E eu acho que também muitos dos professores que eu conheço, eles não são ensinados a dar aula nesse formato. Então, na verdade, fica uma coisa meio ninguém sabe como que faz, a gente vai fazendo como que pode e vai indo. Até eu tive uma aula na USP com o professor Wilson Amorim, ele falou que a gente tem a famosa jabuticaba brasileira, que aí o nosso curso é uma forma que a gente acha que é isso porque é assim que funciona pra gente. Tá tudo bem, né? Mas e aí? Como é que pode ser o futuro disso, né? Acho que esse é um questionamento muito grande que nós fazemos. E respondendo em relação à pergunta do professor Rubens, em relação ao responsible management, nós não identificamos nessa categoria, nesse nome, nas nomes das disciplinas. O que é incluso é, disso aí seria nas disciplinas de SG, né? Mas dentro da disciplina mesmo, os sites, as escolas não falam como é que vai ser a disciplina em si, eles só falam, dão o nome e é isso. Entendeu? Você teria que entrar em contato, pedir o currículo, e muitos deles não vão passar porque acham que você está passando por um concorrente. Então, assim, é extremamente difícil você ter acesso à ementa, tudo mais. Mas com certeza isso está incluso, especialmente nos cursos que tem cursos em inglês e tem cursos que colocam MBA internacional, MBA executivo. Esses eu percebi lá na descrição mesmo, na retórica do site, que tem essa coisa de gestão responsável dentro de SG, mas como disciplina mesmo, ou assim, como parte de nós vendemos o ensino de gestão responsável, gestão sustentável? Não. Assim, o ponto de venda principal que eu percebo é justamente na parte de, assim, como gerar resultados. Então, como que você vai ser um executivo que toma boas decisões e, o mais importante, decisões que gerem resultados, né? Isso aí, para mim, assim, é você conseguir gerar valor para os stakeholders e para os shareholders. Esse é o mais importante. Se você é responsável ou não, aí já é um cursinho que parece que assim é dado por um professor de SG, oba-oba, porque na verdade o que a gente quer é fazer dinheiro. É isso que é a retórica de quase todos os cursos. Pelo menos esses principais que estão no topo da lista da Forbes não vendem como o curso de MBA que são responsáveis, definitivamente. Bacana, Lucas, essas suas reflexões. Eu estava lembrando aqui, estava buscando aqui um livro que ele é um pouquinho antigo, né? 2005, do professor Mintzberg, que é MBA não, obrigado, né? Que ele faz uma análise crítica à formação gerencial, né? Lógico que ele fala de um contexto que é diferente ao nosso, né? O nosso tem várias coisas que a gente vai adaptando, né? Ajustando. E eu acho que esse artigo de vocês tem tudo para que em versões futuras, eu não sei se vocês já estão em processo de submissão ou discussão, vocês possam trazer esses encaminhamentos, né, essas propostas. Eu acho que esse trabalho de vocês pode ser um trabalho de construção de agenda mesmo, né? De proposição de uma agenda. Inclusive, vou fazer uma propaganda aqui, pessoal, aproveitando, né? A gente está no SEMEAD, mas os eventos são parceiros, né? Eu estou com a professora Manolita e o professor Gabriel Schweck, que ele é da UPAEP, lá do México, a professora Manolita da SPM, a gente aprovou um tema, né, para o ENAPAD, para o próximo triênio, que discute questões, né, da prática e da formação docente, né, da prática docente e da formação docente na pós-graduação, na graduação. Então, todas essas temáticas, de certa forma, elas são contempladas também, né? Então, vocês podem fiquem atentos aí para continuar esse debate também em outros espaços. O professor Rubens colocou aqui, né? Mas se o professor Rubens quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, viu? Temos aí alguns minutinhos, vamos aproveitar. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu estou aqui no hotel ainda e desculpa a iluminação, até liguei a televisão aqui para ver se melhora um pouco. Olha só, eu até coloquei que é uma lacuna enorme nos programas de formação executiva no Brasil,
não é? Considerando a reflexão que tem sido feita, principalmente na Europa, no Eagles, né? Isso tem sido muito discutido, que é a questão dos impactos do trabalho dos executivos, tem os impactos societais. A gente viu aqui, né, com Brumadinho, Mariana e outras cositas mais, né? Que alguns chamam de acidente, eu gosto de chamar de crimes ambientais, né? Então, os impactos são enormes e não discutir isso, e como você falou, né? Os programas de formação executiva e está pensando apenas em resultado para shareholder é um problema gravíssimo, eu considero, na formação dos programas assim. E eu concordo com você que, infelizmente, a CAPES só regula a questão de carga horária, né? Tem um mínimo de carga horária só e não tem nenhuma diretriz mais clara, não tem indicadores, né, de qualidade. E aí você vê programas bons que têm intercâmbios e programas para fazer dinheiro, né, para a instituição de ensino. Comentário, Lucas? Ou... Eu queria deixar, o Bruno levantou a mão dele, depois eu Ah, posso sim, sim. comentar. Isso. Na verdade, eu queria fazer um comentário mais geral, assim, de todos os trabalhos. Segura. Foram trabalhos muito interessantes, assim, na sessão. Eu queria aproveitar para comentar sobre eles, no geral, né? Começando do trabalho sobre procrastinação e desempenho, né? Do Rodrigo, né? Acho que é o Rodrigo que está aí, né? Assim, são todos os temas, né? São temas diferentes, mas todos eles são muito relevantes, muito interessantes de serem investigados, né? Essa parte de procrastinação é algo muito comum hoje em dia. Eu acho que, principalmente a tecnologia, a questão da pandemia, que fez isso ficar mais exponencial, digamos assim, né? Inclusive, até uma sugestão que eu dou para esse trabalho é talvez tentar fazer uma categorização dos estudos, assim, talvez fazer um resumo do que os estudos trataram em si, em termos de conteúdo, né? Eu vi que o que mais foi citado foi o que falou do smartphone, né? Que é um fator, mas talvez possam ter outros nos estudos que não foram tão citados assim, que estavam na amostra, né? Para justamente dar essa dimensão desses fatores, né? Eu vi lá que tem um quadro que fala desses aspectos mais dos artigos mais citados, né? Mas poderia também ter algo no geral, assim, falando o que que os estudos no geral, quais são as variáveis que eles vêm tratando, né? Para justamente colocar essa discussão de como isso impacta o desempenho, né, no geral, e aí nas diferentes esferas também, né? A gente tem no ensino básico, no ensino superior, tá todo mundo sujeito a isso, né? A essa característica de procrastinação, né? E às vezes atrapalha um pouco, né? Inclusive em termos de desempenho, em vários outros aspectos, né? O trabalho de renda e empregabilidade também eu achei muito interessante, muito por conta dos resultados que assim, foram resultados fora do senso comum, mas que fazem sentido, né? Por exemplo, quando vocês falam que não necessariamente ter uma pós-graduação faz com que você tenha uma renda maior, né? Acho que foi uma das coisas que vocês acharam, né? E aí, por exemplo, quem busca uma graduação, uma pós-graduação, uma forma de qualificação, está buscando, talvez não de forma principal, mas quer aumentar a renda, né? Mas isso não necessariamente vai acontecer, né? E aí vocês colocam a instituição também como um fator que pode ajudar ou contribuir nisso, né? A questão da qualidade que vocês analisam. Então, eu achei muito interessante essa pesquisa justamente para colocar esse contraponto, né? A esse senso que existe, né? Quando você fala de fazer uma graduação, uma pós-graduação, né? Essa questão de empregabilidade, renda, né? Eu acho que é mais algo talvez individual ou do contexto em que a pessoa tá também, né? São fatores, né? O trabalho sobre o MBA também eu achei ótimo porque
a gente não vê pesquisas sobre investigando esse tipo de ensino, né? Pelo menos o que eu vejo são trabalhos que veem ou a graduação ou a parte stricto sensu, que é mestrado ou doutorado. Então, parabéns por explorar esse campo dos programas Lato Sensu, né? Eu acredito que pelo foco profissional deles, eu acho que ninguém tá muito focado na parte acadêmica, né? Igual você traz uma discussão científica, uma contribuição teórica, né? Então é algo muito interessante que eu acho é, que pode contribuir muito, né? Essa sistematização que você fez dos programas, né? E aí você teve que pegar da Forbes, eu acho, né? Porque a gente não tem outros critérios oficiais, né? De qualidade. Então, é algo que talvez seja questionado, mas eu acredito que é o mais próximo que você chegou aí de conseguir uma, uma sistematização, né? Aí, por fim, só para fechar o trabalho de extensão, que também é um tema que está muito em alta, né? Por conta da curricularização, né, que teve, que as universidades estão sendo obrigadas a se adequar, né? Então, é algo muito interessante, né? E aí o trabalho mostra o quanto que isso traz de benefício, né? Indo além da sala de aula, trazendo outros aspectos práticos, né? Eu só senti falta de ter essa descrição, talvez no começo dos resultados, explicar o que que esse NEPS faz, né? O que que esse núcleo faz, né? Só para contextualizar o leitor, né? Do que se aprende lá. Eu não sei se tem isso ao longo do trabalho, né? Mas talvez para contextualizar como que as competências que vocês categorizaram são realizadas nesse contexto, né? E essa questão da curricularização também pode ser discutida, né? Porque é algo que as universidades sempre teve quando se fala em instituição de ensino superior, extensão faz parte, né? Sempre fez parte, né? Mas agora ela está integrando o currículo, então faz com que a gente precise dar mais ênfase nela, né? Então, no geral, parabéns pelos autores aí, sucesso. Eu espero que vocês continuem com a pesquisa, aprimorando, submetam para um periódico. Quem sabe surge um fast track aí pelo SEMEAD também, né? Parabéns para vocês. Verdade. Obrigado, Bruno, pelos comentários. Acho que você conseguiu colocar pontos interessantes, né, sobre cada trabalho e aí em tempo recorde, viu? Obrigado o apoio durante a sessão, né, e por ter conseguido fazer ainda essas análises, né? Acho que é bem importante a gente ter essas diferentes visões, né, sobre cada trabalho. Pessoal, coloquei o link aqui para que vocês possam fazer a avaliação, né, da sessão. Professor Rubens, obrigado pela participação, né? Precisei para a USP. Então, parabenizo os trabalhos, né? A gente conseguiu cumprir o tempo direitinho, né? Sem necessariamente atropelar nenhum trabalho, a gente conseguiu discutir, né, de uma maneira aceitável cada um dos trabalhos. E eu considero que foi uma sessão muito rica, né? Então, eu não sei se a gente consegue ter acesso aos e-mails, acho que sim, né? Nos trabalhos, não sei se foram indicados. Caso a gente precise fazer, vocês precisem trocar alguma informação, alguma figurinha. Acho que está disponível, né, Bruno, no catálogo, nos artigos, né? Isso, e nos vídeos também, né? Ah, nos vídeos, verdade. Pronto, então, se vocês precisarem fazer essas conexões, eu também posso colocar aqui meu contato, caso vocês tenham algum interesse, né, de conversar, né, trocar alguma figurinha. Pode ficar à vontade para a gente entrar em contato, né, conversar e poder discutir sobre esses temas. Então, Bruno, tem mais alguma coisa? Não, não, só agradecer Declaramos mesmo. encerrada a sessão. Certo. Isso. Obrigado aí pela Então tá, colaboração. pessoal. Muito obrigado. Desejo um bom evento a vocês e muito sucesso aí nos trabalhos, nos artigos, né, nos projetos de Muito vocês. obrigado, gente. Bom dia para Tá, vocês. gente. Bom dia. Obrigado, bom Tchau, dia, bom abraço. Tchau. evento. Tchau, tchau.